A paz do Senhor para os irmãos, nosso querido povo bom que nos acompanha aqui na sequência que estamos fazendo desse estudo maravilhoso da escatologia. Que bom ter você juntamente conosco aqui, participando desta série de estudos que estamos fazendo sobre essa matéria tão especial, essa doutrina tão importante para a vida de nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, viu? Estamos aí hoje, agora, fazendo o décimo vídeo sobre escatologia. Como vocês têm observado aí, estamos fazendo o estudo com vídeos curtos, né? De no máximo aí, acho que o vídeo maior tem 19 minutos, para que a gente possa também aproveitar da melhor forma possível este assunto, né, que é muito rico, muito amplo dentro das Escrituras, e não dá para você resumir mais do que isso, né? Você que está chegando agora, que está acompanhando o primeiro vídeo, muito obrigado. Esse para você é o primeiro vídeo, mas nós já estamos no 10º na série. Muito obrigado por você estar conosco. Mas eu quero também pedir a você que você se inscreva aí no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para fortalecer o nosso canal e, claro, procure, né, os nossos vídeos anteriores, desde o primeiro, até para que você tenha uma compreensão melhor do assunto, acompanhando aí ponto por ponto. A primeira parte fala de uma forma introdutória, aí nós vamos trazendo aí os assuntos, né, ponto por ponto, até chegar ao assunto de hoje, que já estamos realizando aí no 10º vídeo. Bom, vamos lá, o assunto que nos interessa, porque o assunto aqui é muito rico. Hoje eu quero falar só sobre as 7 trombetas. Só isso, só as 7 trombetas. O assunto é riquíssimo. Em que momento nós estamos estudando a grande tribulação? Bom, já estamos lá no meio da grande tribulação. A Terra já sofreu os primeiros flagelos depois do governo do anticristo estar estabelecido, e eles já começaram a perseguir os santos e matar os santos daquele período. Nós temos aí uma terra que já sofre abalos com fenômenos naturais, que já é o início da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Bom, se abrir os 7 selos, e com a abertura do 7º selo, nós temos o início agora dos toques de trombeta, 7 trombetas. Os selos que foram abertos, vocês já acompanharam no vídeo anterior aí, eles vão trazendo uma sequência de assuntos, né, de fatos, melhor dizendo, que vão culminar com o último selo sendo aberto e o anjo, como está escrito aqui no capítulo 8 do livro de Apocalipse, um anjo, ele aparece agora anunciando o surgimento, né, de outros 7 anjos que agora vão tocar essas trombetas, trazendo outros 7 grandes flagelos sobre a face da terra. Alguns estudiosos acreditam que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças que nós ainda vamos estudar são fatos que estão relacionados ao mesmo momento, que são simultâneos, ou uma coisa tem a ver com outra. Eu não entendo dessa forma, porque quando nós lemos o capítulo 8 do livro de Apocalipse, embora a gente sabe que as profecias nem sempre você consegue trazer elas de uma forma cronológica, mas quando nós lemos aqui o capítulo 8 de Apocalipse, nós encontramos a narração dos fatos em sequência. O capítulo 8, versículo 1 diz: e havendo aberto o 7º selo, então terminou os 7 selos, terminaram ali, né, o processo de abertura dos 7 selos. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. É o único momento na história que a Bíblia narra um silêncio no céu. Por meia hora houve silêncio. E no versículo 2 diz: e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foi-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tá, então você observa por aqui que nós temos uma sequência de fatos.
Os 7 selos passaram e agora nós começamos agora a entrar no processo onde anjos tocariam trombetas e cada uma dessas trombetas é o anúncio de um fato trágico, de um fenômeno que vai acontecer na Terra, trazendo juízo sobre a humanidade, a geração, né, de pessoas que estarão vivenciando este período. Será uma época dificílima, será um momento trágico, terrível para a humanidade. Triste daqueles que vão ficar nesse período vivendo aqui na Terra. E ainda tem muita gente que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ora, vamos ver o que vai acontecer aqui nas 7 trombetas? Vê se isso aí é para a igreja. Vê se a igreja ela deve e pode passar pelos fenômenos, pelos acontecimentos que se darão dentro desse período, quando as 7 trombetas estarão sendo tocadas e anunciando os grandes acontecimentos que estarão vindo sobre a terra para trazer sofrimento. Você observa no capítulo 8, versículo 7, o toque da primeira trombeta, e diz assim: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva é pedras grandes, né? E fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Você já imaginou que mudança que o mundo vai sofrer quando uma terça parte das árvores da terra forem queimadas? Hoje se fala tanto sobre isso, né? A preservação das matas, né? Das florestas, para que a gente não tenha um aquecimento global, para que nós não tenhamos uma alteração climática. Pois é, mas nesse período, com o toque da primeira trombeta, uma terça parte das árvores será queimada. Aí a segunda trombeta toca. E o que nós temos na segunda trombeta? Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Uma terça parte do mar se tornou em sangue, mortandade no mar. Você já imaginou que situação trágica que será isso? Que caos que o mundo vai enfrentar quando uma terça parte do mar estará como que com sangue, ou seja, morto os seres vivos que existem no mar. Então, com certeza, isso vai trazer uma podridão terrível por toda parte da terra, né? Aí a terceira trombeta toca. O que nós temos na terceira trombeta? A queda da estrela sobre os rios e lagos. Olha o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. Diz assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. As águas potáveis, a água para se beber, a água para se utilizar, a água que nós utilizamos para hidratar o nosso corpo. Uma terça parte da água do mundo, por causa da queda desse grande meteoro, elas se tornarão impróprias para beber, impróprias para o uso, a ponto de muita gente, conforme o texto está dizendo aqui, morrer por causa das águas contaminadas. Aí a quarta trombeta toca. Não parou não, o negócio está quente, o negócio está feio. Aí vem a quarta trombeta. O que nós temos na quarta trombeta? Escuridão na terça parte do sol e da lua. Apocalipse capítulo 8, versículo 12 até o versículo 13. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Aí olha o versículo 13, e olhei, aí João que está falando, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, ai,
Ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Você já imaginou como vai ser o cenário? O mundo será muito mais escuro, muito mais nebuloso, muito mais assustador, muito mais escurecido, né? Nós viveremos nós não, aqueles que viverem aqui, que nós não vamos estar aqui, né? Mas aqueles que viverem aqui, quando nós falamos do ser humano, viverão uma escuridão nunca vista antes. Eles viverão em um mundo muito mais tenebroso, assustador, escurecido por essa tragédia que vai acontecer aqui. O sol e a lua se escurecerá. As noites serão muito mais escuras do que são hoje. E o próprio dia, ele também será escurecido uma terça parte. Então a coisa é realmente muito séria, o que vai acontecer nesse período. Bom, aí você pensa que o negócio já chegou no limite? Pois é, tem coisa pior para acontecer. Quando a 5ª trombeta toca, Apocalipse capítulo 9, versículo 1 até 11, fala sobre os gafanhotos gigantes, que na verdade são demônios. Olha o que diz a palavra de Deus. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então um anjo desceu e abriu o poço do abismo, que é o inferno, a parte mais profunda do inferno. E diz assim: e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Na verdade, nós estamos falando aqui de demônios, seres espirituais que estão guardados no inferno. Nós já vivemos um mundo onde existem muitos demônios atuando. Mas se você pensa que esses são os piores estão aprisionados no inferno. E esses demônios serão soltos na grande tribulação para atormentar os homens por 5 meses, diz o texto bíblico aqui. Por 5 meses eles vão atormentar os homens. E nesse período de tormento, olha o que nos diz a Bíblia aqui. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Por esses 5 meses que os demônios estarão atuando, a morte vai estar presa. As pessoas, só de ver esse ser demoníaco, eles vão querer se matar, vão querer se jogar de um prédio, vão querer se jogar debaixo de um veículo, eles vão tentar tirar sua própria vida, mas a morte estará presa. Será um período em que as pessoas vão querer tirar sua própria vida, tamanho pavor e o desespero, só em contemplar esses demônios. Mas não encontrarão a morte fugirá deles. E na sequência do texto, aí nós temos o perfil, como é esses seres. Olha como esses seres são terríveis e assustadores. Versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua boca havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Então eles tinham um rosto do formato de homem. Tinham cabelos como cabelos de mulher, compridos, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes ao de escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu o seu nome
Abaddon, e em grego Apolion, que significa destruidor. Passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda dois ais. Então você vê aqui pelo perfil que o texto nos traz, esse ser é terrivelmente assustador. Vão ferroar os homens, perturbar os homens. Por 5 meses a morte estará presa e eles estarão aqui fazendo terror na vida daqueles que aceitaram o sinal da besta. Aí nós temos a sexta trombeta. Não bastasse tudo isso que acontece durante esse período, nós temos a sexta trombeta. O que a sexta trombeta nos traz? Um exército assassino de demônios. Apocalipse capítulo 9, versículo 15 até o versículo 19 diz assim: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o seu número, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Lá no versículo 18, por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Deu para você entender? Visualizou como que esse ser é terrivelmente assustador? E esses daqui saem para matar uma terça parte da humanidade. Ainda tem gente que acredita que crente vai ficar na grande tribulação. Aí nós temos a 7ª trombeta para fechar. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde nós temos aqui um anúncio muito interessante. Aqui o negócio é melhor, né? Diz assim o texto: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de novo, ou melhor, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O 7º anjo anuncia a vinda de Jesus para reinar sobre a terra e o controle do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Eu que não quero ficar aqui para fazer parte dessas coisas terríveis. Se você não quer vivenciar isso, se você não quer ver isso, aceite a Jesus como teu Salvador. Porque Jesus tem um escape para aqueles que nele confiam. E o escape é o arrebatamento da igreja, que Jesus tem preparado para que eu e você não veja, não participe, não esteja presente no mundo para contemplar e para sofrer todos esses flagelos que estão relacionados à grande tribulação, que é o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre a terra. Tá certo? Vamos parar por aqui. No próximo vídeo estaremos falando sobre as 7 taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus sendo derramado sobre a terra. Nos aguarde no próximo vídeo. Compartilhe esse, curta, comente, fala aí o que você achou, e porque isso com certeza vai nos ajudar muito também a aperfeiçoar cada vez mais o nosso estudo aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fique com Deus.